Saudades, terceirão. Tudo bem com você, meu aluno? Tudo bem com você, minha aluna, que está nesse exato momento aí na sua casa? Não sei se você está aí no seu quarto, se você está aí na sala, se você está no sofá com o seu computador no colo. O que eu sei é que você está aqui nesse momento para falarmos um pouco mais sobre o nosso Deus. Bom, já que a nossa missão é uma missão muito grandiosa, é uma missão da qual eu, humano, não conseguiria realizar sem a presença de Deus, é exatamente por esse motivo que agora nós iremos parar o que estamos fazendo para pedir que Deus esteja conosco, porque se Ele não estiver conosco, essa aula de nada valeria. Tá certo? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso santo e bondoso Deus. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui unidos para mais uma aula, para mais um vídeo. E, meu Deus, nessa aula eu quero te pedir a tua presença, que o Senhor tenha compaixão de cada aluno meu, de mim também, da nossa história, da nossa vida, que o Senhor esteja cuidando também, Pai, com a tua misericórdia, com a tua proteção de cada familiar dos meus alunos, de cada aluno meu, cuidando também da minha família, nos protegendo contra qualquer situação que possa nos ocasionar sofrimento, nos ocasionar doenças. Mas, Pai, acima de todas as coisas, eu te peço que o Senhor esteja guiando a nossa vida, Pai, porque a nossa história não aconteceu à toa, não aconteceu por acaso, mas ela tem um propósito para estar existindo e ela tem um propósito no seu final também. O Senhor tem um final que o Senhor deseja para cada um de nós. Pai, esteja conosco agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês viram comigo nas últimas aulas de que a história da humanidade ela não é bem assim vários fatores, vários acontecimentos isolados, todos embaralhados e que vão se conectando. Pelo contrário, ela já foi premeditada por Deus. Deus já sabia como é que a história do ser humano iria se desenrolar em cada etapa e Deus ele já tinha consciência disso tudo e Deus estava no meio dessa história, quer você creia, quer você não creia. Exatamente. Por mais que o ser humano tenha o seu grandioso livre-arbítrio, Deus ele ainda atua no meio da história humana. Exatamente. Deus ele usa outros seres humanos na vida de seres humanos para estar guiando os passos da salvação desse mundo. Pois é, Deus se preocupa com a salvação das pessoas. E falando em história, falando em acontecimentos, existem algumas perspectivas pelas quais você pode enxergar a história. Os gregos, eles tinham uma visão de que a história ela poderia ser cíclica, ou seja, ela poderia acontecer de uma maneira que tudo que aconteceu hoje, tudo que acontecerá amanhã, tudo que acontecerá no ano que vem, pode retornar a acontecer. Isso realmente é uma possibilidade, isso realmente existe, isso realmente é apto de se acontecer, só que se a gente começar a observar a história sempre de uma maneira cíclica, ou seja, tudo que já aconteceu vai acontecer novamente e o mundo não desenvolve, o mundo não evolui, né? Se acontecer uma coisa ruim hoje, não se preocupe, amanhã tem outra, sabe? Nessa vibe, a gente vai acabar ficando um pouco depressivo, a gente vai acabar ficando assim, sem esperança, galera. Afinal de contas, se as coisas ruins que estão acontecendo hoje, estão acontecendo esse ano, sempre voltarem a acontecer, poxa vida, como que a gente pode ter uma esperança de fato para o nosso futuro? Daí entra uma outra visão, né, que também ali existiu-se sobre a história, que é uma visão mais linear dos acontecimentos que vão surgindo. Nessa visão, eles têm a perspectiva de que, em muitas ocasiões, o ser humano ele aprende com os erros do seu passado, portanto, ele pode sim mudar como que será o seu futuro, né, com seu livre-arbítrio, ele pode fazer alterações e então a história ela vai seguindo rumos assim lineares, ou seja, ela vai seguindo uma sequência de uma certa progressão
de um certo progresso, podemos dizer até, tá certo? Essa é uma outra perspectiva sobre os acontecimentos que acontecem na nossa vida, e eu até achei interessante porque a transformação do ser humano nessa visão de história mais linear é de que em cada geração, né, em cada época, o ser humano ele vai tendo uma cabeça diferente, ele vai conseguindo assimilar pensamentos novos, ele vai conseguindo aprender com os erros do passado dele. Então, em cada geração você tem uma cultura predominando, você tem modos de pensar diferentes, dos quais determinam todas as coisas, porque você pode ter o mesmo acontecimento do passado até voltando a acontecer no futuro, só que já o modo de encarar, o modo de interpretar esse acontecimento, ele já é diferente, ele já é diferenciado. Esse é o modo de visão linear dos acontecimentos da história. Mas como é que é o modo bíblico de nós interpretarmos a história? Bom, a visão bíblica é a seguinte, galera. Por mais que de fato algumas coisas do passado elas possam voltar a acontecer no futuro, e por mais que o mundo ele parece sim estar sempre caminhando numa roda que parece que não sai muito do lugar, igual o que se pensava no pensamento cíclico de história, para Deus, a história do mundo ela tem um começo e ela terá um fim. Isso não depende dos seres humanos. Aí que está o X da questão, galera. Aí que está o X da jogada. Entendeu? Porque na visão cíclica, as coisas vão sempre voltar a se repetir. Na visão linear, o mundo está sempre progredindo, afinal de contas, em cada geração a gente tem pensamentos diferenciados. A gente tem modos de encarar a vida diferentes. Mas para Deus, esse mundo ele terá um fim e ele já teve um começo. Isso tudo depende de Deus. Exatamente. Para Deus, então, na visão bíblica do que é a história é nada mais, nada menos do que uma narrativa dos fatos, dos acontecimentos que estão surgindo na história da salvação da humanidade. Ou seja, para Deus, a história desse mundo ela começa com o nosso pecado, né? Lá em Gênesis, ou seja, a história de quando nós nos desconectamos de Deus, e ela vai terminar no momento em que nós nos reconectarmos plenamente a Ele, aonde nunca mais vai existir pecado, onde nunca mais existir dor, onde nunca mais você vai chorar, onde nunca mais você vai se sentir preocupado, onde nunca mais nada disso vai acontecer, e não por méritos humanos, e não porque o ser humano, a cada geração, ele foi evoluindo, ele foi progredindo, ele foi aprendendo com os erros do passado dele, não, mas porque Deus assim vai fazer com que aconteça. Deus vai estabelecer justiça nesse mundo, Deus vai estabelecer um novo reino nesse mundo, um reino agora que nunca mais vai imperar o pecado, porque afinal de contas, nós escolhemos estar no céu com o livre-arbítrio, então lá não haverá pecadores, lá não haverá mais pecado, porque já provamos o gosto amargo e azedo que o pecado poderia ter na nossa história. Então nunca mais nenhum ser humano, quando estiver lá no céu, vai desejar voltar a viver uma vida pecaminosa, porque nós já testamos isso e vimos que deu errado. Então, galera, a história para Deus é assim, é na verdade a narrativa da salvação de cada ser humano, e o mais legal é que para Deus, cada indivíduo, cada circunstância é única. Por mais que a gente olhe de uma maneira generalizada a história do mundo, Deus ele também enxerga toda essa história de uma maneira geral, só que além disso, ele atua na história e na vida de cada ser humano que já pisou na terra, de cada ser humano que já existiu na terra, ajudando com que cada um desses seres humanos escolha entre salvação eterna e escolha estar longe de Deus para sempre, que é morte. Porque Deus é a própria vida, então estar longe dele é a morte para sempre, a morte eterna. Isso, galera, Deus ele está realizando no meio de toda essa história. É como se Deus ele olhasse para o mundo e ele visse um quebra-cabeça, onde cada ser humano é uma peça desse quebra-cabeça, e Deus então ele está tentando ali colocar todos o máximo possível
dentro do plano da salvação, por isso que ele morreu por cada um de nós e ele deseja que todos nós a gente se salve. E agora então ele tenta ali ver na história de cada ser humano como ele pode atuar na vida de cada ser humano para que esse quebra-cabeça ele vá se conectando e no final a gente tenha um quebra-cabeça todo montado com cada indivíduo nele que irá se salvar. O problema é que Deus não força, Deus ele faz isso por livre e espontânea vontade, e aqueles que não querem participar disso, então não aceitam Deus estar movendo a vida delas, Deus estar agindo e atuando na existência delas, tá certo? Isso é só um paralelo para você pensar um pouco. Agora, qual será o sentido disso tudo, da história da humanidade? A gente viu que é a salvação. É a salvação que é o sentido da sua vida, que é o sentido da vida humana, afinal de contas. A gente foi feito para viver, tá certo? É para isso que nós fomos criados, para viver. Se na nossa vida a gente está se projetando muito mais, tendo experiências e grandes coisas nessa vida, do que a gente está projetando a nossa vida para o céu, então a gente está levando o sentido da nossa existência todo para esse mundinho aqui que vai se autodestruir e não em muito tempo. Mas antes que esse próprio mundo se autodestrua, Deus irá voltar, galera. Acredite você ou não, esteja preparado você e eu ou não, ele vai voltar. Lembre-se disso nessa semana, nesse dia de hoje.